Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. Desde o último domingo nós temos falado a respeito do ser de Deus e seus atributos, e nesta aula de hoje tivemos como introito o coral Simonton da Primeira Igreja Presbiteriana de Niterói, louvando ao Senhor com essa canção que nos diz que o nosso Deus é mais puro que a prata. Por isso, nesse mesmo espírito, nesse mesmo sentimento, eu quero convidar você a, junto comigo, erguer a sua voz em louvor e adoração ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, através do hino de número 7 do Inário Novo Cântico, o inário utilizado por nossa igreja. A Ti, meu Criador, a Ti, Emanuel, a Ti, Consolador, seja a honra, a glória e o louvor. Cantemos hino de número 7 do Inário Novo Cântico. A Ti, meu Criador, dos altos céus, Senhor, eu quero honrar. Aceita a adoração, que a voz e o coração te vem, bondoso Pai, aqui prestar. A Ti, Emanuel, por Teu amor fiel, rendo eu louvor. Do céu trouxeste a luz, por mim sofreste a cruz. Bendito sejas, pois, meu Redentor. A Ti, Consolador, divino preceptor, eu louvarei. Com Teu poder sem par, ó, vem me iluminar, e assim ao Teu fulgor eu brilharei. Santo e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, por meio de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor, e na intercessão do Espírito que agora intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nós Te imploramos para que, ao meditar nas verdades de Tua palavra, sejamos edificados, transformados, renovados, fortalecidos, que para além de um mero conhecimento intelectual, de um mero exercício cognitivo, nós sejamos de fato tomados em sentimento, em verdade, em vontade, em transformação completa do nosso ser, nos rendendo totalmente a Ti e a Tua vontade. Que assim seja, meu Senhor, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. É com muita alegria, queridos, que nós damos continuidade a esses estudos de teologia reformada, mais especificamente de introdução à teologia reformada. Não são estudos deveras aprofundados, mas são estudos que têm por objetivo nos fazer conhecer o básico, o mais fundamental a respeito das doutrinas reformadas. Nas aulas de número 1 a 5, nós tivemos uma parte introdutória chamada de prolegômenos, quando falamos a respeito da revelação de Deus. E a partir da última aula, a aula de número 6, nós entramos na chamada teologia propriamente dita, falando de Deus, falando sobre Deus de forma mais direta, sobre os seus atributos e as suas realizações. Essa parte da teologia é chamada de teontologia, né? Deus, Theos, ontos, ente ou ser, e assim nós temos a teontologia, o estudo do ser de Deus. Nós partimos da ideia de que Deus pode e quer ser conhecido, e isso foi tratado logo nas primeiras aulas, nas aulas introdutórias de 1 a 5, e nós vimos que Ele pode e quer ser conhecido porque Ele quer se dar a conhecer, porque Ele quer se relacionar com seus filhos, e para tanto é necessário conhecimento desse Deus.
e para ser glorificado pelos seus filhos. E assim nós propusemos a seguinte pergunta: Deus existe? Afinal, como conhecer algo ou alguém que não existe? E nós vimos as duas possíveis respostas já na aula passada a essa pergunta, se Deus existe ou não. Nós vimos a resposta chamada teísmo e a resposta chamada ateísmo. O teísmo é a crença na existência de um Deus ou vários deuses. E assim nós temos o chamado monoteísmo, que é a crença num só Deus, o politeísmo, que é a crença em vários deuses, e também o enoteísmo, que é a crença em vários deuses, mas com um supremo Deus que está acima dos demais deuses. E nós temos também o ateísmo, que é a ausência da crença na divindade ou nas divindades. Temos o ateísmo dogmático, que nega de forma absoluta, de forma categórica a existência de um ser divino. O ateísmo cético, que são aqueles que duvidam da capacidade da mente humana de determinar se há ou não um Deus. E ainda o chamado ateísmo crítico, que sustenta que não existe nenhuma prova válida da existência de Deus. Na aula passada, e mesmo já nas primeiras 5 aulas, nós indicamos que a teologia reformada parte de duas pressuposições, de dois pressupostos fundamentais. O primeiro deles é que Deus existe, e o segundo, que ele se revelou na sua palavra divina. E assim, a partir desses dois pressupostos, na aula passada, nós diferenciamos o conceito de revelação natural e de teologia natural. A revelação natural, que foi tratada nas primeiras aulas, ela também pode ser chamada de revelação geral. Ou seja, esse Deus que se autorrevela se manifestou através do mundo criado e da sua manifestação na história. Então, tanto a criação quanto a providência de Deus manifestam a sua existência. Diferente é a revelação natural, também chamada de revelação geral, da chamada teologia natural, que é a concepção, que é a ideia de que o homem pode chegar ao conhecimento genuíno de Deus tão somente por via da razão. E nós vimos que durante a história, alguns argumentos foram levantados, foram suscitados e desenvolvidos naquilo que se refere a tentar provar pela razão que Deus existe. O primeiro, o argumento ontológico, se nós somos capazes de conceber a existência de um Deus, é porque ele existe. O segundo argumento, o argumento cosmológico, entendendo que o universo ele pressupõe a existência de um ser racional, um ser pessoal que tenha criado tudo o que existe. O terceiro argumento, chamado de teleológico, fala a respeito, teleologia, a respeito da finalidade, portanto, como as coisas que existem, elas existem com uma finalidade. É compreensível que alguém tenha criado as coisas que existem com uma finalidade, tenha dado finalidade às coisas que existem. Esse terceiro argumento, o teleológico, é meio que um argumento derivado do argumento cosmológico. O quarto argumento que nós vimos foi o argumento moral, entendendo-se que se nós somos seres morais, entendemos que é um padrão de moralidade, em maior ou menor grau, é porque existe, deve-se pressupor a existência de um ser superior que seja o padrão absoluto de moral, uma moral perfeita. E por fim, o chamado argumento histórico ou etnológico, que vai considerar a existência da crença em Deus nas mais diversas culturas. Nós falamos na aula passada que a teologia reformada sustenta que Deus pode ser conhecido, mas que ao homem é impossível ter um exaustivo e perfeito conhecimento a respeito de Deus. E assim nós entendemos que todos esses argumentos racionais, eles são válidos para confirmar, para corroborar a autorrevelação de Deus. Mas o ser humano por si mesmo, ele não consegue chegar pelo seu raciocínio lógico a Deus por si mesmo, mas apenas como uma expressão da própria impressão de Deus no próprio ser humano, portanto, fazendo parte da chamada revelação geral. Lembremos que quando estudamos revelação geral, estudamos que o homem, ele tem impresso no seu coração o chamado senso de divindade e a semente de religião, tanto quanto há uma lei moral no coração do homem, e foi Deus quem colocou ali um senso de moralidade,
né? Isso foi colocado por Deus. É o próprio Deus se revelando ao homem na própria essência do ser humano, né? O ser humano como parte da criação de Deus. Para a teologia reformada, a existência de Deus, então, é a grande pressuposição da teologia. Não tem sentido nós falarmos de qualquer conhecimento de Deus se nós não admitimos que Deus existe. E por que nós cremos que esse Deus existe? E assim eu abro a palavra do Senhor junto com você na Epístola aos Hebreus, lá no capítulo 11, do verso 1 ao verso 3, e assim a palavra de Deus vai nos dizer. Você que está estudando conosco, não deixe de abrir a palavra de Deus para juntos nós lermos e da palavra de Deus nós extrairmos os nossos estudos. E diz assim Hebreus 11, de 1 a 3: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A fé bíblica, ela não é uma fé especulativa, ela não se firma em proposições filosóficas para elaborar teses sobre a realidade, mas a fé bíblica, a fé que nós lemos na palavra do Senhor, se fundamenta num contexto concreto de um relacionamento baseado numa aliança, baseado num pacto, e se trata de um relacionamento comunicativo em que o conhecimento sobre Deus foi comunicado pelo próprio Deus. E aqui eu retomo o texto que nós lemos na última aula, o texto do livro do Êxodo, no capítulo 3, do verso 1 ao verso número 14, esse texto da autorrevelação de Deus a Moisés. Êxodo capítulo 3, verso 1 ao 14, assim nos diz a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Verso 13 e verso 14, acompanhem com atenção. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: ainda assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou, me enviou. No mundo contemporâneo, nem sempre damos a importância ao nome de uma pessoa. Geralmente o nome é uma etiqueta de identificação, como se fosse um número, pode em algumas circunstâncias até ser alterado sem nenhum prejuízo.
Só que os nomes bíblicos, dentro do contexto bíblico, dentro daquela cultura, dentro daquele contexto em que a palavra do Senhor foi revelada, dão informações para nós, revelam para nós, de certa forma, quem são as pessoas através dos seus nomes. E o Antigo Testamento constantemente vai nos mostrar o fato de que Deus tornou o seu nome conhecido a Israel, e os salmos dirigem um louvor ao nome de Deus incessantemente, tal como nós lemos, por exemplo, no Salmo 8, no versículo 1, que nos diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ou então através do Salmo 113, capítulo não, porque Salmo não tem capítulo, já falei isso na última aula e hoje falei nisso novamente, Salmo 113, né? Cada salmo é um salmo, cada poesia é uma poesia. Salmo 113, verso 1 a 3, aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Ou ainda no Salmo 148, verso 5, nós lemos o seguinte: louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E no verso 13, mais uma vez, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Nome aqui quer dizer o próprio Deus. Quando nós lemos nesses salmos, a referência ao nome não é um louvor meramente ao nome, mas à pessoa que é designada pelo nome. No âmago dessa autorrevelação de Deus, que se mostrou, que se manifestou por palavras e atos, é um nome pelo qual ele autorizou Israel a invocá-lo, Yahvé, como os eruditos modernos escrevem nas traduções Jeová, Yahvé, como os eruditos modernos escrevem, né? Ou Yahvé, Jeová, como alguns ousam traduzi-lo, ou Javé, dependendo da tradução, você vai ver Jeová ou Javé, mas nas Bíblias utilizadas de uma forma geral em língua portuguesa, encontramos o termo Senhor em caixa alta, em letras maiúsculas, todas as letras, né? Porque indica esse nome, o nome pelo qual Deus autorizou que fosse invocado, Yahvé. Deus declarou esse nome a Moisés quando falou a Moisés no meio da sarça que não se consumia pelo fogo. Deus iniciou por identificar-se como o Deus que empenhou a si mesmo em um pacto com os patriarcas. Então esse Deus que se revela aqui em Êxodo capítulo 3 é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Mas quando Moisés, ele pergunta a Deus, em nome de quem irei, como é que eu vou identificar o Senhor diante daqueles a quem eu vou falar? Deus disse, eu sou o que sou, em outras palavras, serei o que serei, e depois ele encurtou para eu sou, e finalmente ele chamou a si mesmo de o Senhor. Na língua hebraica, o termo Yahvé, um nome que soa como eu sou, em hebraico. Ele afirma, eu sou o Deus dos vossos pais. O nome, em todas as suas formas, vai proclamar aqui a realidade da soberania eterna, da soberania autossustentada, autodeterminada, da existência de forma sobrenatural desse Deus manifesto por meio da sarça ardente. E é por isso que ali ele se manifesta numa sarça pegando fogo, justamente para mostrar, né, o seu caráter único. Esse é o meu nome eternamente, disse o Senhor. Ele, como um rei vivo, como um rei reinante, como um rei potente, como Senhor irrestrito, irredutível, irreduzível, foi o que aquela sarça, o que aquela teofania mostrou a Moisés naquele dia. Nas traduções, em algumas traduções das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, nós encontramos no lugar de Senhor o Eterno. E aqui nós temos o nome de Deus sendo revelado, mas com um objetivo.
Nas nossas próximas aulas nós vamos ter alguns momentos em que nós vamos estudar o uso desse nome, Yahvé, Senhor, associado a diferentes títulos, né? O Jeová Jireh, o Jeová Nissi, Jeová Rafá e outros mais. Mas por hora, para a aula de hoje, basta nós percebermos que por meio dessa apresentação, por meio dessa manifestação, por meio dessa forma pela qual Deus se manifesta a Moisés, ele aqui está destacando a sua singularidade, ou seja, que ele é único, que ele é sem par. Esse Deus é um, não há nenhum outro além dele. Todos os outros seres têm existência por causa dele e nele. E essa é o primeiro atributo que nós vamos estudar sobre Deus, a sua singularidade. Deus é singular. Não há nada que se compare a esse Deus. Não há nada que seja semelhante a ele. E há muitos textos da Escritura que mostram esse aspecto singular de Deus. O livro do Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, assim vai nos dizer. Livro do Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No mesmo livro, um pouco mais à frente, no capítulo 32 do livro do Deuteronômio, lá no versículo 39 do capítulo 32 do livro do Deuteronômio, nós vamos ler a seguinte referência: Vede agora que eu sou, eu somente, mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. No primeiro livro dos Reis, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, versículo 60, nós também vamos nós vamos ler uma indicação dessa singularidade de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 60, no contexto da construção do templo, no contexto da inauguração do templo de Salomão, assim nós lemos no capítulo 8 do primeiro livro de Reis, no versículo 60. Vamos começar pelo 59 para a gente entender o contexto. Que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor, é o nosso rei Salomão abençoando o povo e fazendo essa oração, que essas palavras estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça ele justiça aos seus servos e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir. E assim, inspirado pelo Espírito Santo, ele afirma: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro Deus. Por isso mesmo é que somente a esse Deus nós devemos adoração. E assim o texto continua, e no versículo 61 nós lemos: seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Então, o cumprimento, a obediência, o serviço a esse Deus é o culto prestado por nós a esse Deus, porque Ele é o único Deus. Abra a sua Bíblia também no livro do profeta Isaías, no capítulo 37, livro do profeta Isaías, capítulo 37, versículo 16, nós seremos também conduzidos numa indicação dessa singularidade de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 37, verso 16. E lemos assim: ó Senhor, Ezequias, o rei Ezequias orando, isso registrado no livro do profeta Isaías: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Vire só a página aí da sua Bíblia ou então, faz aí, passa a tela do celular para o capítulo 43 do livro do profeta Isaías, verso 10 e verso 11, e assim diz o Senhor:
vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá, e eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Vire um pouquinho mais a sua página, Isaías 44, verso 6 e o verso 8, assim nós lemos: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleceu o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis nem temais. Acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz anunciar, não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Marcos, capítulo 12, versículo 29 a 32. O nosso Senhor Jesus, o nosso Redentor, respondendo àqueles que lhe perguntavam, disse o seguinte: Evangelho conforme narrou Marcos, capítulo 12, verso 29 ao verso 32. Respondeu-lhe Jesus: o principal mandamento é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 8, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, lá no versículo 4, vai dizer o seguinte, quando vai explicar aos nossos irmãos coríntios sobre as coisas sacrificadas aos ídolos. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo, de si mesmo, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Verso 6: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Se você virar um pouco mais as páginas da sua Bíblia, indo a Gálatas, capítulo 3, versículo 20, nós vamos ler o seguinte: ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Efésios, capítulo 4, versículo 6, nós vamos ler: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nós lemos: maravilhosa indicação, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E assim nós tomamos alguns textos, dentre os vários nas Escrituras, que mostram a singularidade de Deus. Deus é único, não há outro além dele, não existe outro ser divino, não existe nada que se compare a esse Deus. Ele é mais puro que a prata, mais puro, mais valioso do que o ouro, mais lindo, mais perfeito do que o diamante. Nada se compara a esse Deus. Além da singularidade de Deus, dois outros importantes são os conceitos que nós vamos trabalhar nessa aula, que são importantes para nós continuarmos os nossos estudos. Os conceitos de imanência e de transcendência. Os conceitos de imanência e de transcendência. Sabemos que o nosso Deus é singular, Ele é único, mas também que Ele é imanente. A imanência de Deus diz respeito ao seu relacionamento com o mundo criado, especialmente com o ser humano e com a história do ser humano.
Deus, ele está profundamente envolvido com a história humana. Esse Deus, ele age de maneira ordinária, né? Ordinariamente, costumeiramente, de forma direta e também de forma indireta, e também intervém, age de modo especial, de forma extraordinária na vida dos seres humanos, especialmente na vida daqueles com os quais esse Deus estabeleceu uma aliança, estabeleceu um pacto, tem uma relação pactual. Ou seja, aqueles a quem Jesus Cristo, por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício, veio a redimir. Nós temos alguns textos que são muito claros quanto à chamada imanência de Deus, ou seja, esse caráter relacional desse Deus que não vive longe lá no céu, sem se importar conosco, mas que se relaciona com o mundo criado, em especial com o ser humano. Abra sua Bíblia aí, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, no versículo 24, que nós vamos ler uma importante indicação a respeito disso. Jeremias, capítulo 23, versículo 24, e assim diz a Sagrada Escritura: ocultar-se-ia. Vamos a partir do 23, eu acho que o 23 também é muito bom, para a gente entender esse caráter. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ele não é só um Deus de perto, é um Deus também de longe. Olha, que percebe, né, onde ele estiver, até porque ele é onipresente, mas ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não preencho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Portanto, ao mesmo tempo que ele é um Deus que é transcendente, que ele transcende a criação, ele também é imanente, enchendo a terra com a sua glória, estando presente em todo lugar e tendo relação com todo o ser. Êxodo capítulo 3, versículo 7, versículo 8, esse texto da autorrevelação de Deus a Moisés. Êxodo 3, 7, 8 diz assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, e por isso eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. No livro de Jó, esse livro poético no qual nós somos confrontados com uma experiência de um homem com relação a Deus, nós lemos também no livro de Jó, no capítulo 34, do verso 14, verso 15, Eliú falando com Jó, um dos amigos de Jó, naquele momento de tristeza, de tragédia, de total perda, ele fala a respeito de Deus dizendo: se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Exatamente porque Deus age sobre a vida dos seres que existem, que nós não somos destruídos, que nós existimos. É por causa disso que nós existimos. Salmo 104, Salmo 104, verso 27 ao verso 30, nós lemos o seguinte, Salmo 104, verso 27 a 30, todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo, se lhes dás, eles o recolhem, se abres a mão, eles se fartam de bens, se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Deus agindo sobre a vida daqueles que ele criou. Há dois perigos que precisam ser evitados quando nós falamos que Deus é imanente, que Deus se relaciona com a criação. Primeiro, ele nunca deve ser confundido com Satanás. Nós precisamos distinguir a ação boa, benéfica, justa, sábia, santa, em alguns momentos ação de juízo de Deus, mas não a ação maléfica, escarnecedora, destruidora, assassina, pervertida de Satanás e seus anjos. Então, nós precisamos distinguir a ação de Deus, não confundindo com a ação de Satanás. Segundo perigo que precisa ser evitado quando nós
falamos que Deus é imanente, ou seja, que ele se relaciona com o mundo criado, é que ele não deve ser confundido com o universo criado. Esse é o chamado panteísmo, como se Deus, né, estivesse em tudo, a essência de Deus estivesse em tudo. Existe uma marca da presença de Deus em todas as coisas que existem, porque ele criou o universo, mas ele não é o universo. O mundo que existe não é uma extensão de Deus. Por outro lado, se nós negamos a imanência de Deus, se nós negamos a ação de Deus sobre o mundo, nós vamos negar a doutrina da providência, nós vamos negar a doutrina da personalidade divina e vamos negar a doutrina do amor de Deus. Além da doutrina da imanência, nós queremos também tratar nessa aula da doutrina da transcendência. Imanência e transcendência são duas características fundamentais, dois atributos fundamentais de Deus. A doutrina da transcendência de Deus, ela está presente em praticamente todas as religiões teístas, aqueles que creem na existência de Deus. De uma forma muito mais saliente, mais presente, mais destacada, essa doutrina da transcendência é percebida nas religiões monoteístas, no judaísmo, no islamismo e de uma forma muito especial em todas as manifestações do cristianismo. É a doutrina que vai falar que Deus, ele está assentado nas alturas, no seu trono, sendo um Deus separado da criação e independente da criação. Deus é separado da criação em função do seu próprio ser, porque ele não pode ser confundido com o universo criado. Deus não é uma criação, ele é essencialmente diferente e ele é moralmente diferente, no sentido de que Deus é plenamente justo, perfeito, puríssimo, santíssimo, e é por isso que ele está separado moralmente da criação. Isaías capítulo 55, verso 8, verso 9, vão nos dar aí uma amostra dessa diferença de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 8, versículo 9, dizem o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É por isso, por essa razão, por essa compreensão, que Zofar, um dos amigos de Jó, lá no capítulo 11 de Jó, no versículo 7, ele faz a seguinte pergunta: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Nós devemos ter o cuidado, queridos, quando nós destacamos a crença na transcendência de Deus, essa doutrina tão importante, bíblica, para nós não cairmos no ensino equivocado dos deístas. Os deístas, eles creem na existência de Deus, mas eles enfatizam de forma tão grande a transcendência de Deus, que eles passam a crer que esse Deus é um Deus distante, um Deus sem qualquer relacionamento com o mundo criado. E eles assim negam a doutrina da providência de Deus e negam também a doutrina da revelação geral. Os deístas, a cena clássica, a ideia clássica dos deístas é a ideia do relógio, o Deus relojoeiro, não o nosso relógio digital atual, mas aqueles relógios antigos, de corda, que Deus seria a imagem é que Deus seria aquele que criou, o universo como um relógio, deu corda, fazendo com que ele funcionasse e deixou aquele relógio à sua própria mercê. O fato é que imanência e transcendência caminham lado a lado na palavra de Deus. Essas duas realidades sobre Deus, o seu caráter imanente, o seu caráter transcendente, eles caminham lado a lado. E nós temos algumas passagens onde esses dois importantes aspectos da divindade são acentuados. Vejamos o livro do profeta Isaías mesmo, lá no capítulo 6. Tão conhecido porque esse texto é o texto do chamamento no profeta Isaías. Nós lemos o seguinte, profeta Isaías, capítulo 6, verso 1 ao verso 6,
no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Habito no meio porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui temos a manifestação da transcendência de Deus, ao mesmo tempo que vemos esse Deus diante de um ser humano como eu e você. Portanto, aqui temos uma manifestação da imanência de Deus. O Salmo 113, abra sua Bíblia no Salmo 113, lá no versículo 5 ao versículo 7 também vai nos mostrar isso. Salmo 113, verso 5. Vou começar do 4, porque o 4 também vai mostrar para a gente um pouco disso. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Veja, esse Deus que está sentado no seu trono, mas também age sobre a criação. Voltemos ao livro do profeta Isaías, lá no capítulo 57, versículo 15. Também vai nos deixar claro essa realidade a respeito de Deus, da sua imanência, da sua transcendência coexistindo. 2 atributos que comungam, que estão ali caminhando juntos. Verso 15, porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse Deus que é transcendente é também imanente. Eu quero dizer para você que a maior expressão dessa verdade, que deixou de forma clara, inequívoca, essa realidade da transcendência e da imanência de Deus, foi o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus é a maior expressão dessa verdade. Ele vai deixar claro para a gente através do Evangelho de João, tal como está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 8, eu peço a você para abrir, João 8, 23, o nosso Senhor Jesus, ele afirma o seguinte, João 8, 23, e prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo e eu deste mundo não sou. Jesus aqui está indicando que há um grande abismo entre o céu e a terra, entre as coisas celestiais e as coisas desse mundo, mas ainda assim, segundo o registro do mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é o verbo que se fez carne, ao mesmo tempo transcendente, ao mesmo tempo do alto, ao mesmo tempo não pertencendo a este mundo, mas vindo a este mundo. E é por isso que o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 23, quando vai mostrar para a gente o que o anjo disse a José, quanto ao nome que seria dado àquele que era o Filho de Deus, o próprio Verbo encarnado, nós lemos em Mateus capítulo 1, versículo 23 o seguinte: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, e Emanuel quer dizer Deus conosco. Para concluir a aula de hoje, eu vou começar a falar sobre a incompreensibilidade de Deus, que vai ser o gancho, vai ser o elo com a nossa próxima aula. E assim, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 139. Falamos na aula de hoje já sobre a singularidade de Deus, sobre a imanência, a transcendência de Deus. E nesse último tópico nós vamos falar sobre a incompreensibilidade de Deus, servindo como elo para a nossa aula, próxima aula, quando nós vamos dar continuidade
a essa compreensão. Salmo 139, verso 1 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei de tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, e as trevas não te serão escuras? As trevas e a luz são a mesma coisa? Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Se você abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 16, nós vamos encontrar semelhante expressão da boca do apóstolo Paulo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 2, do verso 6 ao verso 16. Enquanto naquele texto Davi se maravilha com a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus, aqui Paulo conclui que não há sabedoria humana que seja capaz de compreender todos esses atributos. 1 Coríntios capítulo 2, verso 6 diz assim: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderes desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nenhum ser humano tem a habilidade de compreender a Deus exaustivamente. Existe uma barreira que impede que eu e você sejamos capazes de compreender totalmente, de forma abrangente a Deus. Por um motivo muito simples. Porque somos criaturas finitas e Deus é um ser infinito. Os teólogos medievais diziam o seguinte a respeito desse assunto: o finito não pode apreender, ou seja, não pode conter o infinito. Tem coisa mais óbvia do que isso, né? Um objeto infinito não pode ser comprimido dentro de um espaço finito, né? Algo maior, se a gente puder usar um exemplo do mais simples, né?
Não adianta você tentar colocar dentro de uma caixa algo que é maior do que aquela caixa. Não cabe. Quanto mais Deus, que é infinito, né? Aquele espaço da caixa é finito, né? Tem uma finitude. E mesmo essa comparação não é suficiente para compreender. Até nos ajuda, mas não é uma comparação que seja completa, né? Agora, é importante distinguir a incompreensibilidade da cognoscibilidade. Como assim? Dizer que Deus é incompreensível, no sentido de que não podemos compreender a totalidade do ser de Deus, pode fazer com que eu e você venhamos a pensar, então para que a gente está estudando aqui a Bíblia, teologia reformada? Porque se a gente não tem condição de compreender de todo, não faz sentido a gente estudar. Essa forma de pensar é uma forma equivocada. A incompreensibilidade de Deus não significa que nós não saibamos nada sobre Deus. Antes significa que o nosso conhecimento é parcial, que o nosso conhecimento é limitado, muito além de um conhecimento ou de uma compreensão plena. O conhecimento que Deus nos dá por meio da revelação é real, ele é útil. Nós podemos conhecer a Deus na mesma medida em que Ele se escolhe revelar a nós. Portanto, tudo aquilo que Deus revela para nós, nós podemos conhecer. E dentro daquilo que Ele nos faz, nos permite até entender. É por isso que o livro do Deuteronômio, capítulo 29, no versículo 29, expressa essa verdade da seguinte forma: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Eu gostaria então de encerrar essa aula com algumas considerações fundamentais. Primeiro, a teologia cristã, ela é a exposição de um conhecimento de Deus, baseado no encontro pessoal com esse Deus, através da revelação que esse Deus fez a nós. Pode ser possível até ter alguns insights, algumas observações na natureza, no mundo criado, mas como nós já vimos, tudo isso não depende da nossa razão por si mesma, mas na medida em que o próprio Deus se autorrevela no mundo criado. A revelação sempre parte de Deus. A possibilidade de conhecer Deus através da revelação que Ele faz de si mesmo também parte de Deus. Por uma questão prática, a autorrevelação de Deus é encontrada na Bíblia, na palavra do Senhor. Já que, em função do pecado, eu e você não temos condição de forma plena e completa, compreender a própria revelação geral. Então, de forma especial, Ele se autorrevela, se relacionando com o povo, se relacionando com aqueles a quem Ele escolheu, para que por meio desse testemunho de uma relação pactual, eu e você tenhamos conhecimento a respeito de seu ser e das suas obras. E de uma forma principal, nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, nós lemos sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado. Se algo não é confirmado pela Bíblia, ou contradiz a Bíblia, isso não pode ser considerado como uma verdadeira afirmação sobre Deus. A gente não está dizendo que tudo aquilo que está na Bíblia é fácil de compreender, mas significa que tudo que está na palavra de Deus, ou melhor, nem tudo também que está na palavra de Deus é um discurso direto de Deus. Por exemplo, você vai encontrar na Bíblia registros de palavras proferidas pelo diabo, ou por inimigos do povo de Deus. E assim nós também entendemos que materiais estranhos não devem ser acrescentados ao testemunho bíblico, de forma que venham a distorcer a palavra de Deus. Então, a teologia que nós estamos estudando aqui, essa sistematização, ela está sempre se renovando através de um processo de autocrítica, buscando cada vez mais, a partir da nossa própria experiência pessoal com esse Deus, compreender melhor, explicar melhor. Nós precisamos, como cristãos, entender que as formulações teológicas, elas não são suficientes. O nosso conhecimento de Deus, por mais objetivo que seja, naquilo que Ele se revela nas Escrituras, ele continua um conhecimento envolto em mistério, porque
Deus, ele transcende a nossa capacidade de compreendê-lo. Deus, ele não se revela a uma pessoa de uma forma que seja incompatível com a sua autorrevelação às outras pessoas. Também é importante entender isso. A nossa experiência pessoal também precisa ser lida e interpretada a partir das Sagradas Escrituras, o que não exclui a nossa experiência pessoal com esse Deus. E assim existe um profundo significado, mesmo na verdade cristã mais simples lida na palavra de Deus. Não importa quão profundo seja o nosso conhecimento das Escrituras e da teologia, sempre vai ter muitos aspectos da natureza, do caráter de Deus, que vão permanecer um mistério para mim e para você. Porque nenhum ser humano pode ter um conhecimento pleno de Deus. Mas a doutrina da incompreensibilidade não significa que nós não possamos conhecer nada sobre esse Deus. Significa, sim, que o nosso conhecimento é limitado e restringido pela nossa própria humanidade. E ainda que sem compreender completamente, hoje eu e você podemos estudar sobre a singularidade de Deus, a imanência, a transcendência e a incompreensibilidade de Deus. Que o nosso estudo seja sempre a glória desse nosso Deus. Eu quero concluir essa nossa aula de escola dominical hoje num louvor e adoração a esse Deus que é imanente e transcendente. É impossível lermos tudo o que lermos sem nos voltarmos com o nosso coração em profunda adoração a esse Deus. Por isso, cante comigo agora esse cântico tão conhecido nosso: Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és o Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande. Eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Através dessa canção, eu quero cantar com você o que acabamos de aprender a respeito da singularidade de Deus, a respeito da sua imanência e transcendência, e também a respeito da sua incompreensibilidade. Quero lembrar que nesse momento nós temos aproveitado para lembrar aos irmãos que a Igreja Presbiteriana de Niterói tem continuado a exercer o seu ministério mesmo em meio à pandemia. Por isso, nós contamos com as contribuições voluntárias dos membros da igreja que, ao se tornarem membros, se fizeram comprometidos com a sua presença e também com seus recursos. Nesse momento nós não estamos presentes, a não ser participando virtualmente, mas também nós nos comprometemos à manutenção do trabalho da Igreja Presbiteriana de Niterói. A você, meu querido, que não é membro da Igreja Presbiteriana de Niterói, está nos assistindo, não se sinta constrangido, mas também, sendo seu desejo participar desse momento de contribuição, Deus muito possa abençoar a sua vida. Cantemos, louvemos ao Senhor com essa última canção, adorando esse Deus que é único, que é imanente, transcendente e incompreensível. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes
sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti, tu és tremendo, tu és tremendo. Meu querido, nós encerramos essa nossa escola, lembrando que na próxima quarta-feira nós teremos o nosso culto semanal. Na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, também teremos uma transmissão especial em comemoração à paixão do nosso Senhor Jesus Cristo e também a celebração da Páscoa. E no próximo domingo, como de costume, também domingo de Páscoa, teremos um culto comemorativo adorando e louvando o Senhor pela sua ressurreição. Recebei a bênção, queridos, e muito em breve Ele nos permite estarmos juntos aqui presencialmente. Enquanto isso, não deixe de participar, não deixe de compartilhar desse momento online e também de distribuir, de compartilhar, de fazer divulgar o trabalho do Senhor pelas suas redes sociais, pelos seus grupos de convivência. Oremos ao Senhor. Pai querido, adorado seja o teu nome, louvado seja o Senhor. Queremos te agradecer pela bênção de podermos ouvir a tua voz por meio de tua palavra. E agora, que o teu nome sendo glorificado, que o Senhor nos dê a bênção de sermos despedidos deste estudo, certos de que a tua presença, ela é eficaz, ela é abençoadora, confortadora e ela nos transforma, nos trazendo dia após dia, cada vez para mais perto do Senhor. Que assim seja em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E o Senhor